E a palavra que eu trago para a nossa reflexão hoje é sobre o poder do encorajamento. O que acontece quando nós abençoamos a vida das pessoas? E o texto base que eu trago hoje está em Hebreus capítulo 3, que diz o seguinte: Irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, um mandamento encontrado aqui nesse texto é que nós precisamos nos encorajar. Encorajar um ao outro fala de mutualidade, a forma em que eu te abençoo e você me abençoa. Eu te consolo e você também me encoraja. E há um poder muito grande nisso. E o texto está falando aqui que é um encorajamento. E nós precisamos, então, manter e obedecer esse mandamento. E é o que nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso. Um outro texto que nós encontramos está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que fala: Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros como de fato estão fazendo. A palavra exortar aqui está falando sobre encorajar. Nós precisamos nos encorajar uns aos outros e principalmente nos tempos difíceis, nos tempos de dificuldade. Nós precisamos estender as mãos, nós precisamos contribuir, nós precisamos abençoar a vida das pessoas. E eu separei esse encorajamento em 3 níveis, a saber, o primeiro nível, que é este aqui, exercer uma pressão positiva. O que é isso? É encorajar uns aos outros pela prática dos princípios bíblicos. Nós precisamos praticar os mandamentos, os princípios bíblicos que fala sobre o encorajamento, amor, a edificação, a consolação, a contribuição financeira, contribuir na vida das pessoas de acordo com a palavra de Deus. A palavra do Senhor está cheia de princípios bíblicos, de mandamento que nós precisamos contribuir e abençoar uns aos outros. Então a gente precisa exercer essa pressão positiva de encorajar, baseado na palavra do nosso Senhor Jesus. O segundo nível que eu coloquei é animarmos mutuamente, animarmos uns aos outros. Então a palavra diz aqui, na verdade não é a palavra, é uma canção, né? Que eu coloquei aqui, uma canção antiga, mas tem muito a ver com a palavra hoje que diz: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Então essa canção ela fala: olha, eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Isso é o que? Mutualidade. Mutualidade. É animar um ao outro. Nós precisamos uns dos outros. Lembrando que nós somos membros de um só corpo, onde o cabeça é o Cristo. E cada membro desse corpo depende um do outro. E a gente precisa viver dessa forma. E o terceiro nível que eu coloco aqui é o fato de nos consolar uns aos outros. A palavra do Senhor em Atos fala, muito interessante esse texto aqui, que é bem parecido com o que nós estamos vivendo nesses dias, que diz o seguinte: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, esse texto fala de uma grande fome que teve no mundo nos tempos da igreja primitiva.
e que nos lembra hoje essa dificuldade que o mundo está vivendo nos nossos dias. E o que acontece? Nós temos os irmãos da igreja que estavam na Judéia passando pela fome, passando pela crise mundial. Ou seja, não é só pelo fato de você ser cristão, não significa que você não passa por essas lutas. Aí tem uma prova de que uma igreja estava passando pela fome. Só que o que acontece? Olha o encorajamento, olha o consolo. A igreja de Antioquia, que era uma igreja que tinha uma estrutura maior, contribuiu, consolou, ajudou, abençoou a igreja dos irmãos que estavam lá na Judéia. E nós precisamos aprender aqui. Talvez hoje você tenha mais condições do que o seu vizinho. Você tem mais condições financeiras, emocionais, espirituais do que o seu próximo. E a hora então, talvez, de contribuir, de abençoar. Nós estamos fazendo isso na nossa igreja, com cestas básicas, ajudando aqueles que estão passando por maior dificuldade. Foi o que a igreja de Antioquia fez em relação aos irmãos que estavam lá na Judéia. Então, nós precisamos consolar uns aos outros, contribuindo, abençoando a vida deles, né? Uns aos outros. Vamos ver exemplos disso, então? O primeiro ponto que eu coloquei, que é exercer uma pressão positiva. O texto que eu trago é Romanos 15, que fala assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então, o apóstolo Paulo aqui está passando por um momento muito difícil, passando uma dificuldade muito grande. E qual é o consolo dele? Como que ele se sente encorajado? Ele pede para que os irmãos se unam a ele na luta dele, na dificuldade que ele está passando. E talvez o que ele mais quer naquele momento, como que esses irmãos poderiam se unir a ele naquela luta? Orando, intercedendo. Talvez você não tenha recursos financeiros para ajudar alguém, mas você tem a oração, você tem o poder do nome de Jesus, e em o nome do Senhor Jesus Cristo, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Então, é a oportunidade, é o momento de você orar por aqueles que estão passando dificuldades. Eu orar por aqueles que estão. E assim a gente se une na luta do próximo. Então a gente precisa entender isso. Outro exemplo dessa pressão positiva de contribuir na vida dos outros é Filemon, que conta a história de um rapaz chamado Onésimo. Olha só, por isso, palavras de Paulo, né? Escrevendo a Filemon. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Então nós temos aqui a história de Onésimo, que anteriormente trabalhava na casa de Filemon. Por alguma coisa ter acontecido, Filemon fica muito triste com Onésimo, manda ele embora. E onde que esse Onésimo vai parar? Junto com Paulo lá na prisão. E quando Onésimo, então, tem um encontro com o apóstolo Paulo, Paulo evangeliza, Paulo discipula, o caráter dele, o Espírito Santo através de Paulo muda, e aí Paulo contribui, abençoa a vida do Onésimo e também do Filemon. E aí Paulo escreve para Filemon falando, olha, é certo que Onésimo teve alguma dificuldade com você, mas Deus me usou para mudar esse rapaz. Aquele que para você antes era inútil, agora ele é útil. Então, veja bem, olha só a cura, o perdão, a bênção. Paulo acreditou nesse rapaz, Paulo acreditou no Onésimo. Deus usou o apóstolo Paulo para que o caráter, o Espírito Santo mudou o caráter daquela pessoa e agora ele é uma pessoa útil. Ele escreve para o amigo Filemon, receba esse rapaz de volta.
Então, olha o consolo na vida de Onésimo, olha a cura que há. Então, a gente precisa entender que o amor e o perdão é uns aos outros. Nós precisamos entender essa situação. O segundo ponto que eu coloquei, que é de animar. E eu quero falar sobre Barnabé, o filho da consolação. Barnabé tinha como dom o encorajamento, de encorajar as pessoas. Onde ele chegava, ele colocava as pessoas para cima. E a palavra em Atos 11 diz: E Barnabé, chegando ali, vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou os irmãos a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha que coisa linda, olha que bênção ser igual Barnabé. Como o mundo precisa de pessoas assim, pessoas que onde chega, eles colocam as outras pessoas para cima, eles animam as pessoas. E Barnabé, quando chega ali naquela igreja, vê a graça de Deus, ele fica um tempo ali e animou os irmãos: olha, permaneça firme no Senhor, não desanime. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez tenha tempo que você não vai à igreja, talvez você esfriou na fé. Eu quero animar você. Não desanime, esse tempo está passando. Talvez, possivelmente, essa semana nós vamos receber boas notícias, nós vamos voltar para os nossos tempos, estarmos juntos, ter esse calor humano de estar juntos. Não desanime da sua fé. Se apegue em Cristo, se apegue à palavra de Deus e você vai passar por isso. E logo, logo a gente vai estar firme e animados uns com os outros. Outro texto importante também, Atos 14, ainda falando sobre Barnabé, e agora Paulo está junto, fala assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passamos muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então eles encorajaram os irmãos, talvez os irmãos estavam desfalecendo, estavam passando por tribulações, ao ponto que ele fala: olha, irmão, fica firme, a tribulação é necessária, para o cristão é normal. Por quê, Paulo? Porque é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino do céu. Então, se você está sofrendo pela causa de Cristo, levante-se, anima-te, porque está tudo certo. Você está no centro da vontade de Deus, em o nome do Senhor Jesus.